Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Daniel e você está no canal de Cálculo. Roda essa vinheta. Queridos alunos, hoje nós daremos continuidade a mais uma resolução de exercício de derivadas por definição, de derivadas sob o ponto de vista de limites. Vem comigo, deixa eu te mostrar esse novo exercício que tem para a gente fazer aqui. Pessoal, ele quer que a gente, o comando diz o seguinte: sendo f de x, x à terceira menos x, determina a derivada dessa função pela definição. Então ele quer que nós determinemos o cálculo dessa derivada pela definição e nós sabemos que vamos ter então que calcular através da fórmula de limites. Beleza. Só tem um pequeno problema. Ele esqueceu de nos fornecer o ponto sobre o qual ele está querendo derivar. Porque lembre-se, a derivada é um conceito pontual e normalmente a gente precisa de um ponto para definir aonde nós vamos passar nossa reta tangente, que será a nossa derivada. Lembra lá desse conceito? Pois bem, só que aqui ele deu simplesmente a função, pediu a derivada e não deu nenhum ponto. O que nós vamos ver a partir do exercício? Que nós podemos sim calcular a derivada sem necessariamente ser fornecido um ponto. Por quê? Nós trabalhamos com um ponto genérico. Tá bom? Nós vamos trabalhar com um ponto genérico, calcular a derivada como esse ponto existisse e no final vamos obter uma expressão. Tá? Vem comigo que eu vou te mostrar como é que a gente vai calcular isso sem ter o ponto de referência. Então, tudo bem. Essa é a função. Para calcular pela definição, lembre-se sempre, eu preciso dessa fórmula de limites que representa a derivada, f de x menos f de a sobre x menos a, com x tendendo a esse a. Então, já que ele não deu, ele teria que teoricamente dar esse ponto a, como ele não deu essa coordenada a do ponto, vamos trabalhar com esse a mesmo, tudo bem? Sem problema. Então, nós precisamos apenas substituir essas funções que aqui estão representadas. F de x, a gente precisa da f de x para substituir aqui. Quem é f de x, pessoal? F de x é x à terceira menos x. Então, no lugar desse f de x, eu coloco x à terceira menos x. Menos, sinal da conta. Agora, ele precisa do f de a. O que eu preciso fazer para achar esse f de a? Coloca bem aqui, ó, f de a. Então, no lugar do x, eu coloco a. No lugar do x, eu coloco a. A terceira menos a. A terceira menos a. Tá vendo? Isso aqui representa f de a. Sobre x menos a, que era exatamente o que nós tínhamos com x tendendo a a. Tudo bem, pessoal? Então, já montamos a expressão para a derivada para calcular a derivada daquela função, da função f de x. Então, precisamos montar esse limite e aqui está montado, ok? Só que agora nós percebemos o seguinte, tem uma informação importante aí, tá? Antes de prosseguirmos. A questão dos parênteses. Vocês estão vendo como eu coloquei os parênteses em vermelho? Não por acaso, era para justamente chamar a atenção de vocês. Se você se esquecer de colocar esse parêntese, você vai pensar que esse menos está apenas com o primeiro termo da função, quando na verdade ela deve ser distribuída entre os dois termos. Então recomendo para vocês fortemente que toda vez que vocês estiverem calculando a derivada pela definição, vai aparecer inevitavelmente esse sinal. E se vocês não colocarem o parêntese, vocês podem cometer algum engano e, consequentemente, errar a conta. Então, minha recomendação como amigo para vocês é que vocês sempre coloquem esse parêntese. Tá legal? Bom, então, esse aqui é o limite que se apresenta para que a gente resolver. Perceba que, do jeito que está, esse limite ele dá uma determinação. Porque x tende a a. Então, no lugar desse x, eu vou substituir o a. A menos a vai dar zero. Divisão por zero não existe. Então, nós precisamos de artifícios matemáticos para que nós possamos contornar essa indeterminação. E é exatamente isso que nós vamos fazer a partir de agora. Preste atenção. Para não ficar repetindo limite, eu vou trabalhar somente com essa parte aqui agora, tudo bem? Então, essa expressão que aqui está, ela já foi modificada. Como? Eu juntei a mesma potência, termos com a mesma potência. Então, ficou x à terceira menos a terceira. Está bem aqui, ó. X à terceira menos a terceira. E aqui, ó, menos x, menos com menos, mais. Então, vai ficar menos x mais a. Menos x mais a. Tudo isso dividido por x menos a, que eu até agora não mexi com isso.
mas continua a indeterminação. Vou fazer apenas um remodelamento, um rearranjo do que eu tinha. X a terceira menos a terceira continua. Tá vendo? Agora, o que eu vou fazer aqui nesse termo? Eu vou colocar o menos em evidência entre esses dois termos. O que acontece quando nós colocamos o menos em evidência? Nós trocamos o sinal. Então, o que era menos vai passar a ser mais, e o que era mais vai passar a ser menos. E aí nós colocamos o menos aqui fora do parêntese. Isso é colocar o menos em evidência. Dividido por x menos a. Será que isso está certo, Daniel? Basta que você faça o jogo de sinal e veja se dá o mesmo resultado que você tinha anteriormente. Então, olha lá, menos x, menos com menos, mais a. Então, dá exatamente o mesmo resultado. Está certo isso que eu fiz. Para que você fez isso? Olha lá, eu não quero eliminar com essa indeterminação que aqui está. Então, esse menos evidência que eu coloquei já fez aparecer um termo parecido com o que eu tenho embaixo. E isso, logicamente, vai viabilizar e muito a minha simplificação. Tá legal? Mas vamos continuar. Aqui agora, nós temos a diferença entre dois cubos. Aí você vai ter que lembrar lá do seu pré-cálculo. Lembrar qual é a expressão que eu posso substituir aqui no lugar desse x a terceira menos a terceira. Por quê? Porque eu não posso pegar e simplificar aqui. Ó. Aqui não tem x a terceira, eu não posso fazer essa simplificação. Então, eu tenho que arranjar um meio de reescrever essa expressão para ver se eu consigo eliminar com esse x menos a. Tudo bem? E aí, eu vou fazer isso agora, essa expressão, e já vou dividir esse x menos a para esse e esse x menos a para esse. Eu posso dividir, já que todo mundo está sendo dividido por x menos a. Tá legal? Então, vamos relembrar agora quem é a diferença entre dois cubos. Lembra lá do teu pré-cálculo. Vai ficar assim, x menos a, o primeiro menos o segundo, que multiplica o quadrado do primeiro mais o primeiro multiplicado com o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando eu falo primeiro e segundo, eu quero que você preste atenção. Esse aqui é o meu primeiro termo, o x, e o a é o meu segundo termo. Então fica o primeiro menos o segundo, multiplicado pelo primeiro ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Toda essa expressão que aqui está, ela representa exatamente a diferença entre esses dois cubos. Tá legal? Basta que você relembre lá do pré-cálculo que você vai encontrar exatamente essa fatoração que eu fiz aqui. Beleza? Bom, mas isso aí tudo dividido por x menos a. Eu vou só dividir agora o termo. Isso aqui por x menos a e agora isso aqui por x menos a. Menos, que eu coloquei em evidência, e agora vem a outra fração. X menos a, que tinha em cima, sobre x menos a. Tudo bem, pessoal? Então, fiz esse dividido por esse e esse termo dividido por esse. Posso fazer isso tranquilamente. Tá legal? E aí nós percebemos, a partir de agora, que eu posso fazer simplificações. Esse x menos a, ele corta com o x menos a, que era justamente a indeterminação, lembra? A indeterminação que nós tínhamos. E aqui, x menos a por x menos a dá quanto, pessoal? Se eu dividir 3 dividido por 3, 1. 10 dividido por 10, dá 1. Então, um termo dividido por ele mesmo dá exatamente 1, que é o que vai dar aqui. Vai dar 1, só que aqui eu tenho ainda esse menos. Então, vai ficar menos o 1 daqui. Beleza? Pronto. Agora, eu vou... Lembra, eu fiz a simplificação de tudo isso. Essa expressão aqui que sobrou, isso aqui menos 1, é o que eu vou aplicar no meu limite. Então, vem aqui comigo. Vou colocar o limite de x ao quadrado mais x vezes a mais a ao quadrado menos 1 com x tendendo a a. Beleza? Tudo bem? Agora eu vou x tendendo a a, não tem mais indeterminação. Desapareceu aquela determinação que tinha lá. Sumiu. Basta que para isso agora, então, eu faço a substituição. No lugar do x eu vou colocar o a. E aí vai ficar assim, pessoal. Limite de... No lugar do x, a ao quadrado, mais a vezes a ao quadrado, de novo, e o a ao quadrado que já estava aqui. Ok? Isso aqui, menos 1. Com x tendendo a, que é o limite que eu estava fazendo. Pessoal, a ao quadrado, mais a ao quadrado, mais a ao quadrado, 1, 2, 3. Isso dá quanto? 3a ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 3a elevado ao quadrado, menos 1. Pronto, está feito a derivada.
Ok? 3a ao quadrado menos 1, onde esse a ele representa para a gente o ponto genérico, ou a coordenada do ponto genérico que ele nos deu. Agora, vê se você concorda comigo. Se esse a pode representar qualquer coisa, ele pode também representar qualquer letra. Tudo bem? É apenas uma representação. Então, fica mais adequado, no lugar desse a, eu colocar um x. Por quê? Perceba, a minha função está em x. Então, quando eu derivar essa função, também vai aparecer uma outra expressão em x. Eu utilizei esse a apenas para que a gente pudesse visualizar toda a matemática que envolveu. Mas, no final das contas, eu posso, no lugar desse a, posso sim substituir por x. Então, fica assim, ó, no final das contas, 3x ao quadrado menos 1. Pronto, está feito a minha expressão, o cálculo da minha derivada. Então, veja bem o que aconteceu. Eu tinha uma função do terceiro grau e eu queria derivar essa função do terceiro grau. Quando eu finalizei a conta, eu cheguei à conclusão que eu obtenho uma outra função, só que agora do segundo grau. E essa é uma primeira conclusão que nós tiramos em relação à derivada. A derivada, ela normalmente, se for um polinômio, ela reduz o grau desse polinômio. Era um polinômio de terceiro grau, virou um polinômio do segundo grau. Perceba também que nesse caso, se ele fornecer o ponto, eu não preciso fazer toda essa conta de novo. Por quê? Porque eu já fiz uma conta de forma genérica. Lembre que esse x que está aqui agora é o ponto que está prontinho esperando para ser substituído. Então, por exemplo, se ele me der aqui agora, eu quero que você calcule para essa mesma expressão agora para x igual a 10, por exemplo. Você não precisa fazer tudo de novo. Basta vir aqui e substituir 10. Aí faz 10 ao quadrado vezes 3 menos 1. Ah, agora o ponto mudou. É a mesma função, só que o ponto mudou. Agora o ponto é menos 1, digamos. Aí você vem aqui, no lugar desse x, coloca menos 1 e faz toda a continha. Então perceba que a partir de agora nós temos uma expressão genérica para a derivada dessa função. E todo e qualquer ponto que lhe for fornecido, basta que você pegue esse ponto e substitui no lugar do x. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês e até a nossa próxima aula, pessoal. Um grande abraço.